Bom dia, graça e paz, igreja. Sinalva falou que estaria menos nervoso hoje, mas não é verdade, não. Eu vou convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, no capítulo 10, no versículo 1, nós vamos ler até o verso 5. Enquanto os irmãos abrem, este é um texto muito conhecido. Seguramente eu não vou trazer uma grande novidade, mas eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre, a partir desse texto, na verdade, é um recado importante que o Senhor deu para mim. Eu espero que fale também a vocês. Evangelho de João, de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Senhor nosso Deus, eu oro a Ti neste momento, Pai, clamando pela Tua misericórdia, que o Senhor venha a nos usar para falar aquilo que for da Tua vontade à Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a administrar também o tempo, de forma adequada. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da gente iniciar exatamente a mensagem, eu queria falar algumas coisas que eu até anotei para não esquecer, porque eu acredito que é um desafio muito grande estar aqui. E quando o pastor Gamaliel me deu essa missão, eu já tremi naquele dia, mas hoje tremo mais ainda. Eu não sei exatamente o que o Senhor quer comigo aqui nesse lugar, mas eu obedeci. Então eu oro que Deus tenha misericórdia de minha vida e oro também para que os irmãos tenham um pouco de paciência. Da última vez eu ocupei esse espaço aqui e demorei um pouco mais, além daquilo que deveria. E, em segundo lugar, eu queria agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade, e ao pastor e aos irmãos que nos ouvem. Eu acho que é uma responsabilidade, já falei, é um desafio muito grande, dá uma tremedeira, o suor excessivo, o coração está quase saindo pela boca, mas eu espero em Deus que Ele possa me usar. O Espírito Santo venha trazer a sua palavra aos meus lábios e aos ouvidos de vocês. Então vamos deixar de conversa e vamos lá falar aquilo que é necessário. Eu chamei essa conversa, essa nossa reflexão de hoje, de tomando decisões segundo a vontade de Deus. No nosso dia a dia, em todo o tempo, nós estamos tomando decisões. Seja para atravessar a rua, decisões mais simples, mais básicas, mais cotidianas e corriqueiras, seja as grandes decisões para onde iremos, do lugar onde viveremos, de adquirir um imóvel ou um automóvel. Nós estamos sempre tomando decisões. Todas as decisões precisam ser embasadas naquilo que diz a palavra do Senhor, naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes, até mesmo nessas decisões mais corriqueiras,
nós nos esquecemos de clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, para que a gente possa, de fato, seguir a diretriz que o Senhor deseja. Nós precisamos, então, primeiramente, ouvir a voz de Deus. E esse texto fala de ouvir. Nós lemos o capítulo 10, o primeiro versículo até o 5º, mas no versículo 3 diz que o pastor chama as ovelhas pelo nome. E mais adiante, no versículo 5, diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então, é necessário que a gente entenda a importância de estar diretamente ouvindo a voz, conhecendo a vontade de Deus e sabendo que a gente só vai fazer isso acontecer se a gente tiver intimidade com Deus. Não há nenhuma outra forma de reconhecer a vontade de Deus, de ouvir a voz de Deus, se não houver intimidade, se não houver proximidade. Eu sempre digo que a gente só conhece, só respeita aqueles que a gente conhece. A gente só ama quem a gente conhece. A gente não pode amar aqueles que a gente não conhece. A gente não pode respeitar aqueles que a gente não conhece. A gente não pode fazer a vontade de Deus se a gente não respeita, não conhece, não ouve a sua voz. Então, é importante a gente ter em mente que é necessário ouvir a voz de Deus. E nós vamos falar hoje de alguns... O vento está me atrapalhando um pouquinho aqui. Nós vamos falar hoje a respeito desse desejo que nós precisamos ter de ouvir a voz de Deus, de reconhecer a voz de Deus e de conhecer. Nosso tema anual, que o pastor já disponibilizou, é a jornada de fé, jornada da fé, melhor dizendo, passado, presente e futuro. E é óbvio que o pastor vai dar o enfoque que ele deseja, mas eu queria usar também esse tema para que a gente possa refletir um pouquinho a respeito da fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Está escrito em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para ter fé é preciso ouvir a palavra de Deus. É essa palavra que vai direcionar as nossas vidas. É essa palavra que precisa embasar as nossas decisões para que a gente possa fazer aquilo que é agradável a Deus, é necessário fazer, é para a nossa edificação, para a edificação das nossas vidas e para a edificação das vidas que estão ao nosso redor. Então, o ponto de partida é ouvir. Nós precisamos, para a nossa jornada de fé, nós precisamos ouvir. No nosso dia a dia, nós estamos sempre ouvindo. E eu não sei qual de nós, não vou perguntar, mas muitas vezes eu me levanto e não agradeço por ouvir. Muitas vezes eu me levanto e não agradeço pela perfeição dos órgãos dos sentidos que Deus colocou em mim. Muitas vezes isso acontece, eu espero que nesse ano de 2020
e 25, eu esteja me lembrando todos os dias, que o Espírito Santo me ajude a me lembrar disso todos os dias, para que eu possa ser mais grato. Porque ouvir é um presente de Deus. A gente, às vezes, tem contato com algumas pessoas que não ouvem, e quão difícil é a vida dessas pessoas. E nós ouvimos. Nós temos a audição perfeita. Com a idade a gente vai diminuindo um pouco, né? Mas a gente tem a audição perfeita, a gente tem a visão perfeita, a gente tem os órgãos todos perfeitos. Então, é necessário a gente agradecer. Seria imprescindível a gente agradecer. E nessa manhã eu queria falar especificamente sobre ouvir. Então, a audição será o nosso ponto de partida também, é ouvir. Ouvir é que nos faz conhecer a vontade e a palavra de Deus. Todos os dias nós ouvimos. Ouvimos coisas boas e agradáveis, ouvimos coisas não tão boas assim, ouvimos aquele som que os nossos vizinhos insistem que nós deveríamos ouvir também, mesmo contra a nossa vontade. Ouvimos palavras de edificação, ouvimos coisas que vão nos trazer bem, vamos fazer o bem, vamos trazer paz, e ouvimos coisas que nos deixam preocupados. Tantas vezes nós temos ouvido tantas coisas, tantas vozes, tantas pessoas. Mas, para tomar decisões segundo a vontade de Deus, nós precisamos ouvir a Deus. Ou ouvir aqueles a quem Deus direcionou um recado para o nosso coração. E é sobre isso que eu queria refletir um pouquinho com vocês hoje. Nós temos a tela na carta de Paulo, nós já falamos aí, na carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O quanto da palavra de Deus nós temos ouvido? O quanto da palavra de Deus nós temos colocado para dentro, para que aquilo se transforme, aquilo nos transforme e nos ajude a tomar decisões. O que nós temos ouvido no nosso dia a dia? Tem outro texto interessante que fala também a respeito de ouvir, que está em Apocalipse 3:20, que diz assim, é o próprio Jesus falando, Apocalipse 3:20, diz assim, 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ouvir. Ouçamos então o apelo de Jesus para que ele entre em nosso lar, na porta que ele deseja entrar, em nosso coração. Mas nós vamos refletir um pouquinho sobre algumas pessoas que ouviram ou não a palavra de Deus e tomaram decisões acertadas ou não. E isso determinou muita coisa, inclusive teve, como é que eu posso dizer, teve implicações nas nossas vidas. A primeira pessoa que ouviu algo para tomar decisão e teve implicações nas nossas vidas foi Eva. Eva ouviu algo e tomou uma decisão que foi crucial para toda a humanidade. Se nós estamos aqui hoje, inclusive, é porque ela ouviu isso. Talvez nós estivéssemos de outra forma, em outro lugar, de outra maneira, se não fosse
essa maneira como Eva ouviu e isso influenciou a sua decisão. Ela preferiu dar ouvidos à voz do diabo. Travestido de serpente, ele veio e indicou a ela um caminho. E ela achou que ali seria interessante. E esse ouvir, essa decisão que ela tomou através do ouvir, foi uma decisão que, obviamente, não foi exclusivamente por ouvir, mas ela se sentiu atraída pelo que ouviu. A palavra vai dizer em Gênesis 3, no versículo 2, diz assim: e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E isso entrou no coração de Eva. E ela sentiu o desejo de ser como Deus. Quando ela ouviu essa palavra, ela esqueceu aquilo que Deus tinha dito anteriormente. O conselho, ela ouviu Deus, Eva e o seu marido ouviram a Deus antes de ouvir a serpente. Mas ela preferiu tomar a decisão mais importante da vida dela, a partir da voz que ela ouviu da serpente. É uma reflexão que eu trago para mim, ouvir a Deus, tomar decisões de acordo com aquilo que Deus determina, e não conforme as muitas vozes que podem estar ao nosso redor. Nesse caso aí era a voz do diabo. Mas nós vamos ver outros exemplos de pessoas que ouviram pessoas. Eva ouviu a serpente, travestida, né, o diabo travestido de serpente. Mas outros exemplos, e às vezes nós mesmos, ouvimos também outras vozes. Vozes de pessoas próximas, vozes de pessoas não tão próximas, vozes estão ao nosso redor em todo o tempo. E nós precisamos discernir a voz que ouvimos para tomar decisão. Porque a voz do demônio, a voz do diabo, pode nos direcionar a uma decisão que nos leva à morte. E ele, travestido de serpente, não mentiu totalmente. Eu queria que os irmãos prestassem atenção a isso. Ele contou uma meia-verdade. Não era uma verdade inteira. Então, uma meia-verdade também é uma mentira. É necessário que a gente consiga prestar atenção a isso. O Criador já tinha alertado: não coma dessa árvore. Mas ela preferiu ouvir aquilo que foi mais agradável aos seus ouvidos. Depois teve a questão do físico também, do olhar, da visão. Ela olhou o fruto e percebeu que o fruto era agradável aos olhos e desejou. Mas antes, ela ouviu: vocês serão como Deus. Que vós temos ouvido. O segundo exemplo dessa manhã é o exemplo bem próximo. É o filho de Eva. Parece que Caim não tomou, por exemplo, a própria mãe. A mãe dele tinha cometido um erro
de não ouvir a Deus e ouvir a voz da serpente, Caim cometeu um erro semelhante, de não ouvir a Deus, mesmo após o conselho de Deus. Deus fala no capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 6, diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele tu dominarás. Deus mesmo aconselhou, Deus mesmo foi o conselheiro de Caim, e mesmo assim, Caim decidiu ouvir o seu próprio coração. A inveja, o desamor, o dissabor que ele teve ao ter sua oferta rejeitada e o seu irmão ter a sua oferta aceita, Caim sentiu que o seu coração era um bom conselheiro, mas não era. A própria palavra de Deus, em Jeremias, Jeremias capítulo 17, que diz que enganoso é o coração do homem. Então, o nosso coração também não é bom conselheiro. O nosso coração também não deve nos direcionar a ouvir, a tomar decisões, porque não é um bom conselheiro. A palavra de Deus diz que o nosso coração é imensamente, tremendamente perverso. Então não é bom nos fiar nessa voz, na voz do coração. Muitas vezes nós temos ouvido o nosso coração. E o nosso coração, como já foi dito, não é bom conselheiro. Só é bom conselheiro se ele estiver em linha direta com a palavra do Senhor. Se aquilo que o nosso coração nos impele a fazer não estiver diretamente ligado àquilo que o Senhor já falou na sua palavra, isso significa que o nosso coração não é um bom conselheiro. Um outro exemplo, um terceiro exemplo que eu quero trazer, é um exemplo de uma pessoa que esteve nas duas pontas da história. Tanto ouviu a Deus e tomou decisões acertadas, quanto deixou de ouvir a Deus e tomou decisões que foram um fracasso, foram um desastre. E que até hoje também nós sentimos os efeitos dessa decisão, que foi Abraão. Abraão teve um tempo em que ele, ainda sem conhecer diretamente a Deus, ele tomou a decisão de ouvir a Deus, de largar tudo e de seguir aquilo que Deus determinou. Quando Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, ele foi. Foi, simplesmente foi. Mas, em determinado momento, o próprio Abraão tomou uma decisão que tem, como eu falei no início, tem implicações até hoje. Que foi, ele ouviu a sua esposa. E a sua esposa não estava inspirada pelo Senhor nesse momento. Normalmente, as nossas esposas, e eu louvo a Deus pela minha, as nossas esposas nos têm conselhos úteis e que nos ajudam, que nos direcionam, que nos impelem, mas nós, não só as esposas, eu estou falando pelo ponto de vista masculino, mas os maridos também têm palavras que nos ajudam, que nos levam a tomar decisões acertadas, porém, nem sempre é assim. E Abraão não soube medir
nesse momento, naquele momento de tomar a decisão, e ele achou que podia agradar a esposa e, ao mesmo tempo, satisfazer o desejo do próprio coração, que era suscitar para si uma descendência, quando Deus já tinha dito a ele que a descendência dele era certa. Mas ele preferiu dar uma ajudinha a Deus. Então, Abraão também errou ao tomar uma decisão que não era acertada. E nós vemos hoje sobre a terra povos inimigos, povos em guerra, devido a essa decisão de Abraão. Nós temos ainda um quarto exemplo, que é o exemplo de Esther. Esther foi a mulher que foi usada para libertar o seu povo. Para impedir, não necessariamente libertar, mas para impedir que o seu povo fosse exterminado. Quando Mardoqueu, algumas Bíblias chamam de Mordecai, outras Mardoqueu, quando ele traz um conselho, esse conselho é da parte do Senhor. Então, no capítulo 4 e no versículo 13 de Esther, diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa, e a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther, então, ouviu um recado. E agora sim a gente começa a falar de pessoas que ouvem recado de Deus. Nesse caso, Mardoqueu foi usado por Deus para direcionar um conselho a Esther. E esse conselho permitiu que acontecesse algo que transformou a ordem das coisas, e o povo judeu não foi, o povo hebreu não foi exterminado naquele momento. E nem será, porque o Senhor é o guarda de Israel. Nesse sentido, irmãos, nós podemos entender que muitas vezes nós temos ouvido vozes dissonantes. Às vezes nós ouvimos o próprio diabo como Eva, falando aos nossos ouvidos. Às vezes nós ouvimos o nosso coração, que é perverso. Às vezes nós ficamos como Abraão, balançados, ora ouvindo a Deus e seguindo aquilo que Ele determina, ora ouvindo ao mundo, algumas pessoas, alguns conselheiros, seja a esposa, o filho, o marido, o irmão, um colega de trabalho, e isso nos leva a tomar decisões acertadas ou não. Esther tomou decisão acertada nesse momento. Ela tinha, inicialmente, todos conhecem a história, inicialmente ela tinha titubeado, não sabia se faria, o que faria, mas depois de uma palavra de exortação vinda da parte de Deus, porque eu acredito que Deus enviou a Mardoqueu para falar a Esther, e ela, nesse momento, cai em si e toma uma decisão que modifica a vida do povo judeu. Mas nós vamos ter ainda um quarto exemplo, que é um exemplo do qual eu gosto muito, que é o exemplo de Maria. Maria nos ensina muito. A Bíblia fala que Maria guardava muitas coisas no coração. E isso nós não sabemos quais exatamente essas coisas, talvez nunca saberemos,
e também nem nos importa saber se a Bíblia não nos revelou, é porque não era necessário. Mas algumas delas foram reveladas a nós através da palavra, e isso nos ajuda também a tomar decisões, como Maria tomou algumas. A primeira foi dizer a Deus: faça-se em mim conforme a palavra do Senhor. Esse deve ser o norte, deve ser o oriente, o prisma da nossa vida. Que a gente tome decisões também como Maria. É óbvio que, por ser humana, muito provavelmente ela deve ter tomado muitas outras decisões erradas. Mas tomou essa decisão e outras. Mas tem uma que eu queria chamar a atenção da igreja, que está no Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2. E versículo 5. Quando Jesus estava com Maria, com os discípulos e os demais convidados ali nas bodas de Caná, e logo depois de faltar o vinho, Maria, ao falar para os empregados, né, aqueles trabalhadores, os serventes, ela diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Eu acho que esse é o principal conselho que Maria pode nos dar. É a principal palavra que ela poderia ter dado lá naquele dia e que ela pode nos dar aqui também. Fazer tudo o que Jesus nos disser. É importante tomar as decisões de acordo com o que Jesus disser. Muitas vezes essas decisões vêm de uma palavra, de um amigo, de um irmão, do pastor, de uma pessoa próxima, mas principalmente as nossas decisões precisam ser embasadas no que nós ouvimos do Senhor Jesus. É a Ele que nós devemos ouvir. Se é a Ele que nós confessamos e dizemos que a nossa vida está em suas mãos, que nós nos entregamos a Ele totalmente, então esse conselho de Maria talvez seja o principal aqui nessa manhã. Fazer tudo o que Jesus nos disser. Tudo. Não é 50%, não é 95%, é tudo. E por fim, para eu ter mordomia com o tempo, o último exemplo é o exemplo do próprio Jesus. Jesus é aquele a quem nós devemos ouvir. Se nenhum dos outros personagens que vieram aqui, Eva, Caim, que são exemplos daquilo que a gente não deve fazer. Eva, Caim, Abraão às vezes para o bem, às vezes para o mal. Esther, Maria, se nenhum desses exemplos, ou o apóstolo João, ou Pedro, ou tantos outros, ou o próprio Paulo, que nos escreveu tratados teológicos, cartas que nos fomentam, que nos alimentam, que nos trazem fortalecimento para a fé. Se a gente não ouvir nenhum desses, mas ouvir ao principal, nós tomaremos decisões acertadas, porque Ele quer o nosso bem. Jesus é o exemplo maior de obediência, de humildade, de palavra de vida. É só Ele.
Os outros todos, todas as outras pessoas, eu disse agora há pouco, algumas pessoas podem nos orientar de acordo com aquilo que Deus determinar, mas muitas vezes essas pessoas também vão falhar. Essas pessoas também vão errar. Essas pessoas também vão dar conselhos e a gente pode vir a tomar decisões equivocadas que vão causar uma confusão, não só no nosso tempo, mas talvez em tempos futuros. Mas Jesus não. E a principal decisão que nós precisamos é correr para Ele, entregar a nossa vida. Jesus era obediente, Jesus não fazia nada sem ouvir a voz do Pai. A Bíblia diz que Jesus saía, se ausentava da multidão, dos seus amigos próximos, dos seus discípulos, se ausentava deles para ir até um lugar isolado e estar com o Pai, para conectado com Ele, ouvir a sua voz e tomar as decisões que eram necessárias tomar. Então, nesse sentido, Igreja do Senhor, nós precisamos saber discernir que voz temos ouvido. Muitas vezes nós ouvimos aquilo que não engrandece. Muitas vezes nós ouvimos aquilo que não edifica. E muitas vezes nós internalizamos isso. Mas precisamos tomar uma decisão de não ouvir mais e direcionar o nosso pensamento, a nossa audição e todos os outros nossos sentidos a ouvir a voz do Senhor. Eu agradeço a paciência dos irmãos. Peço a Deus que nos direcione para que possamos sempre ouvir a voz do Senhor e assim tomaremos todas as decisões, das mais simples até as maiores, desde nós, pessoas mais simples na sociedade, até aqueles que têm mais autoridade, que têm decisões mais importantes. Todos eles, todos nós, precisamos ouvir a voz de Deus para que as nossas decisões sejam acertadas em todo o tempo. Agradeço a paciência.